pessoal, vamos para mais um vídeo e mais um personagem. Hoje nós vamos falar sobre Boaz, continuando aí essa geração desde lá de Gênesis até chegar a Jesus Cristo. E é uma história muito interessante porque Boaz, ele vem de uma família, de uma casa onde os seus pais que tiveram assim um casamento improvável, sabe? Salmão e Raabe se casaram e ainda assim ensinaram grandes lições durante a sua vida. Pensa Boaz crescer num ambiente onde a sua mãe foi aquela mulher cananeia que, por ela ter tanta fé, ela salvou os espiões israelitas e se tornou parte do povo de Deus. Isso salvou a sua família e o seu próprio filho, Boaz. Então, Boaz, ele cresce num lar que conhecia tanto a graça de Deus quanto a sua justiça. A história de Boaz acontece lá no livro de Ruth, durante o tempo dos juízes, e é um período de grande instabilidade espiritual e moral em Israel. E mesmo em meio a esse caos, Boaz ele se destaca por ser um homem íntegro, justo e generoso, que vivia em Belém e prosperava como um agricultor. Ele se tornou símbolo dessa fidelidade e redenção, como Deus age por meio de pessoas comuns para realizar os seus planos aqui na terra. Boaz, ele se casou com Ruth. E essa história, muitos de vocês devem conhecer, mas vamos relembrá-las. Quando Noemi e a sua nora Ruth, elas perdem o seu marido, elas voltam para Belém em busca de sustento. E Ruth, sendo uma moabita, ela enfrentava preconceitos e dificuldades, mas com coragem e humildade, ela foi buscar espigas no campo de quem? No campo de Boaz, o personagem de hoje. E Boaz, ao vê-la, demonstrou uma bondade incomum, algo que só poderia ter vindo de Deus. Ele não apenas permitiu que Ruth colhesse nos seus campos, mas também garantiu sua proteção e deu a ela o privilégio de colher os melhores grãos. Isso nos ensina a importância da gente ser generoso com aqueles que precisam, a acolhermos aqueles que à primeira vista podem ser diferentes de nós. A sua bondade, a nossa bondade, nos lembra que pequenos gestos podem ser usados por Deus para transformar vidas. E Boaz não só teve esse coração bondoso, como ele também cumpriu a cultura israelita, que exigia uma figura do resgatador, do redentor, que era um parente mais próximo, que deveria ajudar a reestruturar a herança, a família que estava com dificuldade. E Ruth, seguindo o conselho de Noemi, pediu a Boaz que fosse o resgatador de sua família, casando-se ela para preservar a linhagem de Elimeleque. Embora tivesse outro parente próximo ali, Boaz correu atrás de tudo, com sabedoria e integridade, para seguir os passos legais e assumir essa responsabilidade. Ele resgatou a terra de Noemi, ele desposou de Ruth e assegurou um futuro para aquela família. Boaz nos ensina a sermos responsáveis, a sermos íntegros. Esse é um papel que aponta para Jesus Cristo, quem Ele foi. E olha como é que Deus é maravilhoso. Ele começa a trabalhar através de pessoas ali imperfeitas, porque são seres humanos, a trabalhar as características de Jesus Cristo nessa geração. E são através dessas pessoas que a gente pode enxergar o caráter de Jesus Cristo. E aí essa geração continua. Boaz e Ruth se casaram e então tiveram um filho, Obed, que esse Obed se tornou o avô do rei Davi e um ancestral direto de Jesus Cristo. Isso é apontado lá em Mateus 1, do 5 ao 6, e essa genealogia não é apenas um registro histórico, mas é uma mensagem de Deus. O Senhor fala aqui que Ele usa pessoas improváveis como Raabe e Ruth e situações difíceis para cumprir os planos dele.
A vida de Boaz nos ensina que obedecer a Deus e viver com justiça tem impactos que vão além da nossa própria vida, impacta a nossa geração, a geração da nossa família. O que fazemos hoje pode moldar gerações futuras e fazer parte de algo que a gente nem pode imaginar. E é tudo isso que a gente vê na história de Boaz: generosidade em ação. Boaz ali escolheu Ruth e Noemi, resgatou aquela família. Ele pratica a integridade e justiça ao seguir as leis. Ele tem uma visão espiritual. O Senhor o fez ver além das diferenças culturais, o fez enxergar o valor que Ruth tinha, reconhecer a fé e o caráter daquela mulher. São através dessas famílias, através dessa casa, que surge o nosso Jesus Cristo. Então, Boaz é mais que um homem justo e generoso, ele é reflexo do caráter de Deus e da obra redentora de Cristo. A sua história nos desafia a viver com bondade, nos inspira a viver com bondade, integridade e a confiar que Deus ele tem um propósito também para a nossa vida, para cada dia, para cada momento que a gente vive aqui na Terra. E assim como Boaz escolheu Ruth e Noemi em tempos de necessidade, Deus nos convida a acolhermos os outros com amor e a sermos parte desse plano redentor no mundo. Porque assim como Boaz, nós também podemos ser usadas para levar esperança, redenção e propósito àqueles que estão ao nosso redor. Amém? Essa foi mais uma palavra, eu espero que você tenha sido abençoado. Se você gostou, curta, compartilhe e não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Fique na paz. Amém.